Olá, meus queridos ouvintes. Estamos aqui dentro do assunto de bronquiectasias nas vésperas da prova de pneumo, obviamente com emoção, obviamente com muita intensidade. Vamos aprender esse assunto que é interessante, cheio de coisitas, assim como toda aula de Alenita, sempre vem com coisitas divertiditas e com muitos detalhes. Mas esse assunto é legal, ele faz sentido. Pelo menos na minha cabeça fez sentido. Você estuda várias doenças ao mesmo tempo, é legal. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue, certo? Espero aí que dê tudo certo. Vamos lá, vamos nessa empreitada. Bora lá. Então, como é que a gente classifica a bronquiectasia? Então, ela é uma dilatação barra destruição, né, anormal e irreversível da via aérea pulmonar, especialmente dos brônquios, né? Então, a via aérea está prejudicada, está dilatada de forma irreversível. Ela vai ser acompanhada muitas vezes de fibrose, né? Então, esse processo de dilatação ele vai comprometendo a estrutura muscular e vai espessando a parede do brônquio. Então, já charge a bronquiectasia é justamente o espessamento da parede do brônquio, né? Brônquios espessados, justamente com perda da elasticidade da capacidade muscular, de forma aí irreversível e anormal, beleza? Então, componente elástico prejudicado, tudo isso, né? Aqui ela está relacionada. Então, o que é que gera isso? Então, processos infecciosos, processos inflamatórios, processos que alteram o clearance, ou seja, passagem do muco, e também aí as imunodeficiências aí presentes. Então, e além da obstrução de algumas regiões. Então, processos localizados como neoplasias, como corpos estranhos, impactação mucoide, tudo isso pode gerar aí processos obstrutivos que geram, em última forma, a bronquiectasia. Lembrando que ela não é uma doença, né? Ela é justamente o ponto comum de várias doenças. Mas como ela gera problemas justamente só pela sua existência, né? Então ela deve ser tratada, né? Não é como a tosse, por exemplo, que eu tenho que investigar a causa e tratar a causa, né? Aqui eu tenho justamente, paciente em bronquiectasia independente, eu tenho que considerar justamente a bronquiectasia, né? Tem que tratar essa bronquiectasia, beleza? Então a lógica é essa. Então, como é que gera a patogenia? Então, a patogenia ela é bastante simples, na verdade, né? Então, eu tenho um processo cíclico. Eu não gosto muito desse aqui, eu sou mais esse aqui, né? Esse aqui faz mais sentido. Então, a gente tem justamente uma lesão aí, ou algum processo de problema de defesa, ou então algum insulto pulmonar, né? Então, o pulmão está prejudicado. O que é que vai ocasionar isso aí, né? Então, a gente pode ter processos infecciosos, né? Essas infecções bacterianas, a gente vai ter, por exemplo, a pneumonia, a tuberculose, né? Imunodeficiência, que a gente vai falar da imunodeficiência comum variável, né, que é uma das causas aí que a gente vai destacar muito bem durante a aula. Durante a aula, estou muito prepotente. Imunodeficiência e também o processo como, por exemplo, as micobactérias, né, que vão gerar aí infecções crônicas. Então, a infecção por si só, ela já gera um processo inflamatório local. Então, a inflamação acontece. Mas outras doenças ocasionam inflamação, como, por exemplo, o DRGE, né? A DRGE, algumas colagenoses, né, doenças de colágeno, a doenças como, por exemplo, aí a ausência de alfa-1 antripsina, que gera DPOC, deixa eu ver o que mais, a aspergilose, né, aquela ABPA, lembra da ABPA lá que você estudou micose? Pronto. A aspergilose broncopulmonar alérgica, né? Essa alergia ela gera processo de inflamação crônica, muito parecido com a asma, né? Na verdade, o paciente que tem aspergilose, muitas vezes ele já tem asma, beleza? Então a lógica é essa, tem infecções provocando inflamação e tem várias etiologias. Então já estou adicionando algumas etiologias aqui. Doenças inflamatórias intestinais também é importante que pode provocar esse problema, né? Doenças de colágeno, tecido conjuntivo, tudo isso tem relação. Então, a infecção bacteriana, a infecção da via aérea, tudo isso vai prejudicar o quê? Aí a via, eu tenho lesão, dano estrutural na via, né? Algumas doenças em si já provocam essa doença, como por exemplo, aí há alguns defeitos anatômicos que a gente vai ver, como por exemplo as doenças do Maxwell, não, esse é o sinal de Maxwell, alguma coisa Kahn, Ortel-Kahn, e a outra que eu esqueci o nome, que é Hampton, alguma coisa Hampton. Enfim, a gente vai ver isso aí agora, e aí eu tento lembrar aí para nossa queridíssima Provita, né? Doença do tecido conjuntivo pode gerar, então, doença do tecido conjuntivo pode gerar tanto inflamação quanto problemas estruturais, beleza, ao mesmo tempo. E doenças inflamatórias intestinais também podem acabar ocasionando lesão aí na via aérea, beleza? Então, nota a sequência. Então, eu tenho infecção, inflamação e dano estrutural. Esse dano estrutural ele também vai ser acompanhado de um processo de incapacidade da drenagem mucociliar. Por isso que é uma doença em grande parte o quê? Mucopurulenta. Está lá naquele diagnóstico de síndromes o quê? Síndromes supurativas lá do pulmonar que você estudou tão bem em semiologia. Então, ineficiência do mecanismo de limpeza. Então, a gente tem bem destacado duas etiologias que causam esse problema. A fibrose cística e a discinesia capilar, certo? Discinesia ciliar. Então, tudo isso
tem relação. Então essas são as etiologias que a gente vai destacar, né? Alguns problemas imunológicos também podem ter associado, problemas congênitos, que a gente vai destacar em breve aí as principais características, beleza? Então, a gente tem um mecanismo microbiano, defeito na defesa, aí eu vou gerar o dano, inflamação e gerar um ciclo vicioso, beleza? A lógica é essa. A patogênese com substituição do tecido fibroso, dano na sua estrutura, cartilagem, músculo, tecido elástico, tudo isso vai ser prejudicado e vai começar a ser substituído por tecido fibroso, certo? Com a dilatação irreversível, ok? Então a lógica é essa. Então, muitas vezes causado por patologia infecciosa. Aqui no Brasil, em grande parte, a tuberculose. Por isso que é uma das primeiras que aparece aqui. Né? A tuberculose ocasiona esse problema, né? As micobactérias não tuberculosas também podem ocasionar problemas muito parecidos, beleza? Uma coisa muito importante é que o paciente, ele geralmente vem com um quadro o quê? De infecções repetitivas, pneumonias de repetição. Então, característica muito importante do paciente com bronquiectasia, relembrando, pneumonia de repetição. Inclusive, é o principal quadro crônico que tem. Então, você tem tosse crônica e pneumonia de repetição. Provavelmente esse paciente tem bronquiectasia e a partir daí você já tem que pedir uma tomografia. Já adianto que a bronquiectasia, ela gera diagnóstico através da TC, beleza? A lógica é essa. Show de bola. Então, a bronquiectasia, o mecanismo ele é não infeccioso, certo? Em alguns casos, como por exemplo aí a deficiência de alfa-1 antipsina, que está relacionada com a DPOC, e uma das consequências da DPOC é a bronquiectasia. E alguns gases tóxicos, além de uma resposta imune inflamatória, que vai acontecer, por exemplo, aí em deficiências imunes congênitas, certo? Então vamos lá. Classificação hematológica. Então a gente pega a TC, que é a principal característica, o principal exame que a gente tem, que é a tomografia TCAR, né, que chama, que é a tomografia computadorizada de alta resolução. Basicamente, tomografia computadorizada. Então a gente tem 3 tipos de lesão. Então vamos ver aqui, né? Então basicamente a gente tem a chamada cilíndrica ou sacular, que é justamente essas formas mais arredondadas. Ela mantém um contato justamente em grande parte com a região distal. Então observe aqui, nessa região não era para ter um bronco desse tamanho, nem um bronco desse. Então aqui a gente está diante de uma sacular, certo? Aqui ao mesmo tempo a gente vai encontrar a nossa queridíssima... Deixa eu adiantar um que eu lembro, esqueci o nome. Então aqui a gente vai ter as cilíndricas, por exemplo. Então, característica cilíndrica, né? Não, aqui não é cilíndrica não, desculpa. Aqui, ó, vamos lá, uma cilíndrica aqui, pronto. Aqui, ó. Característica cilíndrica, né? Que ela vai se caracterizar por ser bastante o quê? Bastante uniforme, ou seja, as suas paredes estão bem delimitadas e eles geralmente vão da região central para a região distal. Então, proximal para distal, tentando justamente chegar na periferia, a característica da cilíndrica. Por fim, as varicosas, que é uma mistura entre a cilíndrica e a sacular ou cística, que vai se caracterizar justamente pela mistura dos dois. Aqui, a varicosa. Ela tem uma característica cilíndrica inicialmente, depois ela muda abruptamente e tem justamente essa característica aqui de formar sáculos depois. Aqui esse exemplo é muito bom, né? Então aqui, ó, ela começa cilíndrica, depois forma alguns sáculos específicos. Então, características varicosas, né? Parecendo com varizes, né? Ó, sacular, 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 sacular. Então, a gente tem justamente essas diversas manifestações, né? Inclusive alguns sinais relacionados a ela. Então, eu já posso, inclusive, adiantar isso aqui, né? Então, a nossa queridíssima sacular, ou cística, ela vai dar um sinal muito característico, que é o anel de Sinetti, certo? O anel de Sinetti, que é justamente o quê? A desproporção acima de 1,5 entre o tamanho do brônquio e o tamanho da artéria. O normal é justamente isso aqui, ó. Uma artéria próxima, lá com contraste, e um brônquio, né? Então eles vão ter justamente um tamanho muito parecido, ou então só um pouquinho maior, né? Mas não justamente essa desproporção aqui presente parecendo um anel de Sinetti, beleza? Então essa é uma característica da cística. Uma característica da nossa queridíssima cística também é quando tem um empilhamento, assim, né? Elas ficam uma ao redor da outra, que é justamente o sinal do cacho de uvas, certo? E outra característica, a varicosa não tem nenhuma específica, mas a cilíndrica tem, que é justamente a presença aí de grandes bronquiectasias de caráter cilíndrico, né? Que vai ser o chamado sinal do trilho do trem, que a gente vai ver mais na frente. Então, esses são sinais indiretos da presença de bronquiectasia, mas não comprova. O que é que vai comprovar, a gente vai ver mais futuramente, porque são 3 coisas importantes. Se eu puder adiantar, eu já vou adiantar, na verdade, que é justamente a perda abrupta, a perda bruta do afilamento bronquiolar. Então, a característica é que justamente o bronco ele vai de maneira progressiva, ele tem que diminuir de tamanho. Então, aparece um bronco aqui, mas ele sempre diminui, certo? Ele vai afilando, certo? Não, na bronquiectasia não, ele vai chegar nas partes mais distais e vai manter o seu tamanho, né? Então, essa perda abrupta é característica.
presença justamente de estruturas de brônquio aí, de estruturas características de brônquio presentes aí próximos da pleura. Então, a 1 centímetro da pleura a gente vai encontrar esses brônquios. Isso é anormal, isso não deve estar presente, beleza? Isso é muito importante. Outra coisa que vai estar presente, que é o terceiro, que eu acho que eu esqueci, deixa eu dar uma filadinha aqui já adiantando, blá blá blá, pulei muita coisa na verdade. Mas isso aqui já é legal para a gente ter noção que a gente está falando da característica, né? Sim. Obviamente, o aumento da relação broncoarterial. Então, voltando aqui para o que eu estava explicando, é o famoso anel de Sineto, né? Então, basicamente, são esses três. A perda abrupta não, a perda do afilamento bronquiolar, o anel de Sineto, a desproporção com a característica com as artérias e também aí o processo de proximidade com a pleura, né? Então, isso não deve acontecer, certo? Então, são essas três coisas que a gente vai caracterizar para o diagnóstico aí da bronquiectasia, já adiantando bastante o assunto. Mas foi bom porque justamente a gente está falando de morfologia e a gente consegue entender isso. Então a gente falou dos sinais importantes do diagnóstico em si e das características aí gerais, né? Então o anel de Sineto, como a gente já falou, né? Não é normal ter na região periférica a presença de brônquio, isso é muito característica de bronquiectasia, beleza? Ele deve estar justamente mais nas regiões centrais, próximo do hilo. Então é nessas regiões que a gente vai ter, né? Então, por exemplo, isso aqui não é normal, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Beleza, a relação do brônquio geralmente é 1.1, a gente pode forçar um pouquinho para 1.5 também, né? Porque algumas vezes pode estar alterado, mas nada que pode ser o dobro ou o triplo, como é o caso do anel de Sineto, beleza? Existe justamente uma diferença, a gente falou da diferença em relação à forma e a diferença em relação à localização. Então, ela pode ser isolada ou difusa, pode ser focal ou difusa, né? Se a gente tem um processo focal, então imagina aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a imagem aqui, ó. Vamos lá. Tinha um aqui bem bonitinho, cadê? Pronto, aqui. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui tem chance de ser um processo difuso? Não, ela é localizada. Então, isso aqui a gente não vai pensar em deficiência de alfa-1 antipsina, a gente não vai pensar em imunodeficiências, a gente não vai pensar em discinesia celular, né? Discinesia ciliar, a gente vai pensar em fibrose cística, porque esses têm características mais difusas, né? E aqui a gente tem que pensar justamente em alguma coisa que esteja cometendo um bronco específico. Então a gente pensa numa neoplasia, a gente pensa em um corpo estranho, beleza? A gente pensa numa impactação mucoide. Então o muco aqui presente impactando essa região. Tudo isso pode provocar o quê? Pode provocar bronquiectasia, beleza? Impactação mucoide. Tudo isso é característica da bronquiectasia de caráter focal. Quando a gente fala de processos difusos, aqui está bem claro, né? Então, um processo difuso bem distribuído em todas as regiões, pode estar mais presente em regiões centrais, pode estar mais presente em regiões periféricas, mas de forma geral, o que é que a gente tem que pensar? Se está presente justamente aqui na região de forma difusa, a gente tem que pensar em patologias que acometem de forma mais ubíqua, né? Ubíqua é mais distribuída nessa região. Então a gente vai pensar em deficiência de alfa-1 antitrypsina, a gente vai pensar, por exemplo, em discinesia ciliar primária, a gente vai pensar em imunodeficiências congênitas, a gente vai pensar em doenças do colágeno, a gente vai pensar em broncoaspiração, beleza? Então, processos que não têm uma região específica, broncoaspiração nem tanto, mas todos esses processos que vão ter uma origem mais geral. Então, só deixando mais claro aqui, discinesia ciliar, fibrose cística e as imunodeficiências, são os que foram citados aqui, beleza? Mas a gente vai citar outros, certo? Então, essa aqui é a coisa importante, né? Depois tem a classificação etiológica, beleza? Então a gente viu classificação morfológica, localizatória e etiológica. Qual é a etiologia que causa? Então a gente pode ter uma etiologia de caráter congênito ou adquirido, beleza? Então como é que eu raciocino isso aí? Se é de forma congênita, geralmente é uma doença aí, ou imune, um paciente que tem uma predisposição genética, né? Autossômica recessiva, por exemplo, como é o caso da fibrose cística, como é o caso da discinesia primária, discinesia ciliar primária, tudo isso, né? E adquiridas são justamente processos que são adquiridos com o tempo, ou seja, infecção, corpo estranho e as doenças reumáticas, beleza? Tudo isso é importante. Então vamos lá, vamos destacar justamente essas características, né? Então vamos ver se a gente lembra de tudo, vou tentar não olhar. Então, fibrose cística, doenças estruturais, né? Que não dão características difusas, mas é estrutural. Então, esses dois aqui, Mounier-Kahn e William Campbell. Ó, lembrei bem, né? Quase lembrei. Mounier, só lembrar de Monet, então um pintorzinho lá. Mounier, Kahn, né? Só lembrar do pintor.
e de Star Trek. Monier Kahn e William Campbell, né? William Campbell, vou tentar decorar na tora. William Campbell, Monier Kahn, William Campbell, Monier Kahn, que são deficiências estruturais, né? Congênitas, genéticas. Fibrose cística também é genético. As imunodeficiências primárias. Deixa eu ver o que mais. Deficiência de alfa-1 antripsina, como a gente já citou algumas vezes, e o sequestro pulmonar, né? Então, faltou deficiência de alfa-1 antripsina e sequestro pulmonar. Então, o que é o sequestro pulmonar? É justamente aquela doença que ela vai se caracterizar pelo infravascularamento de uma região. Então, uma região que tem alterações vasculares e que está justamente pouco perfundida. É uma região que fica sequestrada geralmente no lobo inferior. Então, doenças dos lobos inferiores, a gente pensa em sequestro pulmonar, beleza? Uma doença o quê? Focal nessa região. Então, essas são as causas importantes, né? E a deficiência de alfa-1 antripsina a gente já explicou que está relacionada ao enfisema da DPOC, beleza? Então, só tentando lembrar, causas congênitas, fibrose cística, deficiência de alfa-1 antripsina, discinesia ciliar primária, alterações anatômicas, então a doença de William Campbell e de Monier Kahn, e a nossa queridíssima as imunodeficiências primárias, né? Então tudo isso são características da bronquiectasia congênita. Show de bola. E as adquiridas a gente vai pensar em 3 causas, né? Então a gente vai pensar na pós-infecciosa, então aquele paciente que na infância teve sarampo, teve varicela, teve coqueluche, ele pode ter uma síndrome pós-infecciosa. Tuberculose, pneumonia, vírus, fungo, tudo isso pode provocar aí por conta de inflamação, principalmente quando é de repetição, aí processos de bronquiectasia, beleza? No Brasil é mais comum justamente aquela que forma os granulomas, né? A granulomatosa com micobactéria, né? Infecção granulomatosa com micobactéria. Pode ser a tuberculose ou não. A gente vai ver justamente que existem micobactérias não tuberculosas que causam esse processo, né? Dando um padrão muito parecido com a da tuberculose, mas principalmente em pacientes imunocomprometidos, beleza? Então, a gente viu causa infecciosa. Dentre as causas não infecciosas que são adquiridas, a gente vai falar justamente aí de causas que são obstrutivas. Então, neoplasias, estamos falando de corpos estranhos e impactação mucoide. E quando a gente está falando dessas que são caracteristicamente adquiridas, a gente tem que lembrar das reumatóides. Então, artrite reumatoide, lúpus eritematoso e a esclerodermia também tem essas atividades. Então, são as causas adquiridas e causa congênita, e conseguir lembrar de tudo, né? Eu me esforço para aprender tudo, porque eu sei que eu vou esquecer a maioria, mas pelo menos de alguns eu vou lembrar, né? As mais frequentes na América Latina, tecido conjuntivo, doença via aérea, DPOC, pós-infecciosa. A maioria é de causa desconhecida. Por quê? Porque não tem um diagnóstico, né? Então, eu trato a bronquiectasia sem saber o diagnóstico muitas vezes, né? Muitas vezes porque não tem justamente todo o material disponível. A gente vai ver que tem alguns examezinhos que são até meio chatinhos de conseguir, certo? Beleza. Alguns têm terapeutas específicos, como por exemplo da imunodeficiência variável, né? Ela tem uma queda de IgG associada abaixo de 400, se eu não me engano, e associada a uma queda de IgA ou IgE, beleza? Então eles estão bastante baixos nesse sentido, eu tenho que dosar isso aqui, e se eu repor esses anticorpos eu já consigo tratar a doença. Aí tem alguns tratamentos aqui que não vem ao caso, que é o tratamento de base da doença. E agora, quando é que eu suspeito? Então, qual é o quadro clínico desse paciente, né? O quadro clínico desse paciente, ele tem que lembrar, é um paciente que tem tosse, né? Ele tosse basicamente em tudo, né? Uma tosse crônica. É um paciente que expectora muito, uma expectoração mucopurulenta, beleza? Pode ter características hemoptóicas, certo? É um paciente que apresenta fadiga constante, né? O teste de caminhada de 6 minutos, ele geralmente é negativo, inclusive é uma forma de monitorar o paciente que tem essa característica de bronquiectasia. E também ele vai ter aí alterações de humor, né? Que aí eu não sei se é tão relevante, beleza? E tem alteração de odor também. O paciente vai estar em grande parte caquético, né? O paciente caquético. E outra característica importante é tosse primária, principalmente tosse crônica, basta isso, e pneumonia de repetição. Então, aquele paciente que tem um exame de imagem constantemente alterado, né? É nesse caso aí onde eu tenho que pedir uma TC para investigar esse tipo de paciente. Em alguns casos mais graves, principalmente quando eu estou tendo uma exacerbação do processo da bronquiectasia, aí eu justamente considero o quê? Considero aí o aparecimento da dispneia, beleza? Então, a hemoptise também ela pode estar presente, geralmente ela é um fator de muita gravidade a gente vai ver lá que basicamente todo paciente que tem hemoptise, ele está exacerbado, então tem que fazer um tratamento específico, beleza?
Então a lógica é essa, né? A dispneia ela pode aparecer nesses casos. Show de bola? Então, tosse, pectoração, hemoptise, pneumonia de repetição. Então, só relembrando, quais são as características de caquexia? Então, caquexia e alteração de humor geralmente é mais grave, né? O quadro mais grave. Então, vamos lá. O que é mais importante? Tosse, pectoração mucopurulenta e hemoptise. O que é que a gente pode lembrar também? Caquexia, dispneia em alguns casos mais graves e alterações de humor. Qual é a coisa mais importante também? Presença de pneumonias de infecção. O paciente que está se infectando de maneira rotineira e que tem exames de imagem constantemente alterados. Toda vez que eu vou na UPA, porque eu fico mal, fico dispneia, fico com tosse, eu vou lá, faço um raio-x de tórax e está dando alterado. Então, eu tenho que suspeitar da presença de bronquiectasia, certo? Então, a lógica é essa. Teve tosse, teve pneumonia de repetição, a gente já pensa em bronquiectasia, beleza? E tem essas alterações aqui, hipocratina digital, tiragem, edema de membros superiores. Isso aqui você vai lembrar o quê? De ventrículo direito, né? Então, o ventrículo direito tá com falência, caminhando para falência. Então, essa é uma característica do quê? Da cor pulmonar, beleza? Que é um processo já mais crônico devido justamente às alterações de características de VQ, presença do espaço morto e tal, né? Então, essas alterações do tipo shunt, do tipo espaço morto, vão estar prejudicando e gerando, portanto, de maneira progressiva uma cor pulmonar, né? Isso a gente viu bem misturado na aula de TEP. Mas a lógica é essa, né? Mas não precisa lembrar disso não, só precisa lembrar justamente da principal característica, que é tosse e repetição, beleza? Expectoração também é importante. Show de bola? Vamos lá. Então, o diagnóstico ele é basicamente baseado no quê? Tomografia computadorizada. Radiografia vai dar alguns sinais? Vai. Mas ele justamente não tem sensibilidade tão alta, né? O padrão de ouro justamente é a nossa queridíssima o quê? Tomografia computadorizada de alta resolução. Então, quais são os sinais que a gente vai ter que ter aqui de maneira bem destacada na nossa queridíssima raio-x? Não vamos filar, né? Vamos ver aqui o que é que tem. Olha aqui. É uma imagem que está meio ruinzinha de ver, mas você pode observar aqui, se você forçar um pouquinho. Olha que legal isso aqui, ó. Aqui, ó. A gente achou aqui, deixa eu ver outro. Do lado dele. Desse outro lado tinha outro também aqui. Olha aqui, ó. Então, justamente, presença de imagens císticas anelares císticas. Então, isso aí é uma característica indireta apontando na raio-x para a nossa queridíssima bronquiectasia. Então, imagens anelares e também aí a presença da impactação mucoide, o chamado plug, né? Plug mucoide, né? Que a gente vai ver depois. Então, essa impactação mucoide aqui presente é uma característica muito importante aqui, parecendo o chamado sinal do dedo de luva, né? Dedo de luva. Então, parece um dedo de luva aqui presente, no meio um dedinho aqui, ó, um dedinho aqui, imagina um dedinho. Então, dedo de luva aqui presente e imagens anulares císticas aqui nesse paciente, ok? Então, essas são as características aqui nesse indivíduo. Aí, viu a TC aqui, tem aqui, ó, uma bronquiectasia com impactação mucoide, bem presente aqui nas imagens, certo? Então, nada disso é patognomônico de bronquiectasia, não dou diagnóstico. A gente já viu como é que dá o diagnóstico, mas eu vou falar depois. Na tomografia, tem alguns sinais que são indiretos? Sim. Então, aqui é o sinal de brotamento de árvore, né? Sinal de árvore de brotamento. Então, justamente essas imagens aqui, chegando, imagens císticas, né? Presentes nas periferias, é o sinal de brotamento em árvore. E aqui a famosa impactação mucoide ou plug, aqui presente. Aqui não é dedo de luva, aqui é o plug, né? Sinal de impactação mucosa. Beleza? É basicamente isso, né? Então, na TC é plug e aqui é sinal do dedo de luva. Aqui a gente tem imagens císticas e aqui as imagens císticas na periferia elas vão ser chamadas de brotamento de árvore, né? Árvore em brotamento, beleza? Essa é uma característica importante. Show de bola? Então a gente tem isso. Outro sinal importante que está presente também, que é justamente a presença do padrão em mosaico, certo? Ou seja, atenuação em mosaico ou perfusão em mosaico. O que é que acontece? Aqui é quando está em inspiração, a gente tem muito A, tudo fica preto. Quando faço a expiração que sai, que tem menos A, o que é que vai acontecer? A gente vai ter áreas aí caracterizadas por oligoemias, certo? E áreas que estão em o quê? Em hipoperfusão. Isso é uma característica aí áreas que têm aprisionamento aéreo, certo? Áreas que têm aprisionamento aéreo e áreas que estão justamente em oligoemia. Então isso vai gerar um padrão em mosaico, né? De perfusão, atenuação em mosaico, ok? Então, a área mais escura representa aí o aprisionamento aéreo com áreas de oligoemia. Então, a lógica é essa, beleza? Áreas de oligoemia com o padrão aí de aprisionamento aéreo. Então, isso é o que vai mostrar, o que vai marcar o padrão em mosaico. E isso a gente tem que abrir suspeita para a nossa queridíssima, para a nossa queridíssima tomografia, né? Então, para a nossa queridíssima bronquiectasia, que vai ser caracterizada na tomografia. Como é que eu dou certeza que eu tenho justamente uma bronquiectasia? A gente já falou, são as três coisinhas. Justamente uma desproporção entre artéria e brônquio, né? Brônquio dilatado.
a presença na pleura a menos de 1 centímetro de imagens sugestivas de estruturas de broncodilatados, e também aí uma característica muito importante, que é o quê? Que é justamente a perda abrupta da característica, né? A perda do afilamento, perda do afilamento bronquiolar, certo? Então o afilamento bronco ele vai perdendo e vai ter justamente a manutenção do seu tamanho, a manutenção da sua dilatação. Então essa é uma característica importante, né? Ele deixa de afilar e passa justamente a se manter, inclusive nas extremidades. Uma alteração importante que não está aqui também, mas que é muito característica, é justamente a presença do espessamento, né? Então ele vai conseguindo fibrose, principalmente nos quadros um pouquinho mais avançados, ele vai ter essa característica, certo? Então, mas os 3 mais importantes são esses aqui: perda do afilamento, presença na pleura e a desproporção do sinal do anel de Sinnate. E aqui os sinais que eu já falei: o anel de Sinnate, aqui a presença do cacho de uva e o trilho do trem, certo? Show de bola? É isso que a gente tem que destacar, né? E os pugos mucopurulentos também podem estar presentes, mas eles são sinais mais indiretos, né? Assim como o brotamento, árvore em brotamento e a atenuação em mosaico, certo? Show de bola. Então é isso que a gente viu, né? Então tem muita coisa divertida aqui na bronquiectasia que dá pra ver, certo? Então a gente tem que localizar a bronquiectasia. Então a gente já viu a localização, basicamente, né? A gente viu, caracterizou ele como sendo focal, difuso, a gente classificou ele morfologicamente, depois etiologicamente. Aqui a gente vai ver justamente associando a etiologia, a causa. E depois a gente vai ver uma série de doenças que estão associadas a isso. Então vamos lá. Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar sem precisar fazer. Aqui está a lista das doenças que a gente vai falar aqui, certo? Então, vamos lá. Se eu tiver justamente na região, eu posso ter 3 localizações, na verdade. Uma localização mais central, uma localização mais periférica e uma localização difusa. Desculpa. Uma mais focal, uma central e uma difusa, certo? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Localizadas, focal, localizado. Então, as localizadas, elas podem ter justamente algumas características específicas. Então, a gente pensa o seguinte, né? Se eu tenho justamente no lobo inferior, eu tenho que pensar justamente em uma etiologia específica, que é justamente o quê? Que é o encarceramento, não, né? Esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Sequestro pulmonar, né? Tem que pensar no sequestro pulmonar, que ele é muito prevalente no lobo inferior, como a gente tinha falado anteriormente, beleza? Então, o sequestro pulmonar é a principal característica. Se ele for focal também, a gente tem que pensar naquelas outras possibilidades, né? Corpo estranho, neoplasia, impactação mucoide. Então, quando pega um lobo específico, um ou dois lobos específicos, aí a gente tem que pensar em neoplasia. Tem neoplasia, impactação mucoide e também em corpo estranho, beleza? Essa é a característica. Se ele for mais central, né, aí a gente tem que pensar em etiologias diferentes. E depende do lobo que está presente. Então, se for um lobo mais superior, se bem que pode apresentar de forma mais difusa também, a gente vai lembrar da fibrose cística, certo? É uma característica dele dominar mais o lobo superior. Se for lobo médio, lobo inferior ou língula, a gente tem que pensar em umas causas mais específicas, como, por exemplo, a aspergilose, certo? A BPA. A gente vai falar isso depois. E a gente tem que pensar naquela síndrome, a síndrome de Mounier-Kahn, e a síndrome de Williams-Campbell, certo? SMV e SWC, beleza? MV e WC, masculino e WC, o banheiro masculino e o banheiro V, certo? Vamos lá, banheiro V, forcei, né? Beleza. E aí, que mais? A gente tem a difusa, né? A difusa que vai se caracterizar por ter algumas, que vai ter aquelas etiologias mais genéricas. Então, discinesia ciliar primária. Fibrose cística não, mas deixa eu ver. Sequestro a gente já falou. Deficiência de alfa-1 antripsina. Certo? Deixa eu ver outra. Vamos lá, daquelas que a gente falou. As anatômicas a gente não tem alteração. Doenças do colágeno, né? Doenças do tecido conjuntivo. As doenças reumatológicas. Aqui não tem uma predileção específica por uma área. Deixa eu ver mais uma. Doenças imunodeficiências primárias. Beleza? Tudo isso tem uma característica mais
genérica, né? Não tem uma região específica que está acontecendo, porque a doença é mais sistêmica, né? Ou mais bem distribuída. Deixa eu ver se eu lembrei de tudo. Vamos lá. Sim, eu vou pensar mais em alfa-1 antripsina quando está associada a um enfisema, né? Se eu tiver encontrar um enfisema nessa região, é mais interessante a gente pensar nisso aí. Lobo inferior, né? A gente pensa em sequestro, qualquer lobo específico localizado, neoplasia, corpo estranho, impactação mucoide também. Lobos superiores, a fibrose cística, show de bola. Lóbulo médio, aspergilose, a BPA, né? Broncopulmonar alérgica. Síndrome Monier-Kahn, síndrome Williams-Campbell. De forma difusa, o lobo com segmento. Pós-infecciosa também, né? Síndrome pós-infecciosa, isso é importante, né? Porque pneumonia, tuberculose, a gente pensa, não, deve estar em uma área específica, não. Pode ser mais genérico, pode ter em qualquer lugar. Imunodeficiência, cinesia, colagenose, doença inflamatória e a de alfa-1 antripsina, beleza? Mas lembrar da pós-infecciosa, que é uma causa extremamente importante, né? Que a gente não vai destacar aqui, porque a gente estuda tuberculose, a gente estuda pneumonia, a gente estuda as viroses lá, tudo bonitinho. Só deixa eu lembrar quais são as causas pós-infecciosas, para ver se eu lembrei de tudo. Sarampo, varicela, bacteriano, viral, micobacteriose, tudo isso. Show de bola, lembrei. Então, a gente entendeu as causas, a gente entendeu a localização, certo? E, obviamente, não é regra, né? Se você tiver um processo inflamatório grande de uma fibrose cística, que é mais central, ela pode começar a se tornar mais difusa. Então, a lógica é essa. Inclusive, a gente vai ver agora na fibrose cística que ela pode ser mais difusa. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender, né? Fibrose cística, doença autossômica recessiva. É um problema no gene do SFTR, que é o transdutor de cloro, e ele vai gerar justamente um problema aí sistêmico, ok? Como é que eu faço o exame da fibrose cística? Então, só lembrando, quais são suas características de acordo com o que a gente pensou? Então, a gente tem que lembrar que está no lobo superior, certo? Que ela vai ter uma característica mais central, beleza? Show de bola. E ela gera um processo o quê? Inflamatório, você lembra? Ele gera justamente uma discinesia, ele tem um prejuízo no clearance, né? No clearance, certo? Um prejuízo no clearance. Então essa é a característica da fibrose cística, show de bola? De acordo com a classificação que a gente viu. E o diagnóstico vai ser pelo teste do suor, né? Um teste do suor, e aí eu vou ver se está aí a presença do cloro acima de cloreto, né? A presença do cloreto acima de 60 milimol, beleza? Então tudo isso acima de 60, o cloreto acima de 60 vai estar presente. E eu tenho que fazer isso em 2 amostras, certo? Esse exame do suor, ele pode vir também, ele pode ser substituído pelo exame para que você identifique 2 alterações genéticas, né? Então 2 mutações relacionadas à fibrose cística. E eu também posso ver a atividade do CFTR, mas é mais raro, beleza? Essa é a característica. Olha aqui a característica da fibrose cística. Imagens saculares, certo? Presente principalmente nessa região mais central. Note que não está chegando na periferia. Então, na periferia não tem, ó, olha a diferença, certo? Mais próximo do mediastino, a gente tá vendo coração aqui e não tá, então tá vendo traqueia, provavelmente um lobo superior, beleza? Algumas opacidades articulares, a gente vê algumas estrias, bandas, nódulos presentes, micronódulos, ou seja, uma característica aí da doença, certo? Então, essa é a lógica aqui da fibrose cística, beleza? Então, o exame do suor. Por que eu estou falando do exame do suor? Porque no final, para fazer justamente o diagnóstico, eu preciso pedir uma série de exames que vão contribuir para o meu diagnóstico. Um deles é o exame do suor da fibrose cística, beleza? Então, lembrou fibrose cística? Lembra das características dela? Lembra principalmente do exame do suor, ver cloreto acima de 60. Show de bola. E agora a gente vai para as 2 síndromes que a gente falou relacionadas à anatomia. Síndrome de Monier-Kahn e síndrome de Williams-Campbell. A síndrome de Monier-Kahn é uma síndrome que não é autossômica recessiva também, né? Condição raríssima. E ela vai ter justamente dilatação do bronco da traqueia. Então, a principal característica da tomografia dele é que a traqueia vai estar bastante dilatada. Você vai parecer em grande parte que é um enfisema, né? A gente tem uma região, essas imagens císticas, elas não têm uma marcação ao redor tão chamativa que nem nas outras, né? Existem espessamentos. Então, eu tenho justamente aí perda do espessamento. O espessamento ele não fica tão grande, mas gera essa alteração, mas não tem espessamento bronco, beleza? Ela vai se caracterizar, se você lembra muito bem, ela vai estar principalmente aí na região mais o quê? Ela é central, então, só relembrando aqui, né? Então, vamos ver se dá para lembrar. A síndrome Monier-Campbell, ela é central, periférica ou localizada. Ela é central, ou ela é central, difuso, ou ela é central localizada ou ela é difusa. Ela é central e ela é justamente uma alteração de caráter o quê? De caráter congênito, e ela gera justamente uma alteração o quê? Anatômica, certo?
Então, são as características mais presentes aí nessa nossa queridíssima. E a principal característica dela é a traqueia maior. Como ela não tem nenhuma etiologia específica, então eu não vou ter nenhum exame para lembrar sobre ela, né? A única coisa que eu vou ter de exame aqui, sem ser laboratorial, é a nossa queridíssima o quê? Nossa queridíssima traqueia maior do que 3 centímetros, beleza? Então, maior do que 1,5 geralmente é o normal, e aí ela vai estar bastante dilatada aqui nesse caso, beleza? E olha aqui as imagens, parecem imagens císticas, né? Então, o calibre da traqueia, a gente vê bem alterado aqui, e aqui ela está dando preferência aí para regiões. Sim, quais são os lobos que ela está mais presente? Só lembrando, lobo inferior, lobo médio e língula, beleza? Aqui, ó, ela na língula. Bem bonitinho, né? Não sei, não, acho que aqui não é na língula não. Enfim, não está mais presente tanto no lobo superior, aqui como ela não está presente no lobo superior. Olha que legal, só a traqueia aqui dilatada e tem um bronco aqui grande, um bronco fonte. Certo? Ela está presente principalmente de primeira ordem. Olha aqui, ela presente no lobo inferior, próximo da região da língula. Dilatação da traqueia no raio-x. Então a lógica é essa, beleza? Então lobo médio, lobo inferior e língula. Pode chegar no lobo superior? Pode ser um prejuízo grande. Mas, principalmente se a bronquiectasia ela evolui, mas a lógica é essa, beleza? A de William Campbell, certo? Ela é muito parecida, só que ela vai poupar a traqueia. Então a traqueia não vai estar alterada, né? Ela é uma doença também bastante rara, que está presente. E a diferença dela é justamente que ela vai gerar essas alterações císticas. Novamente, a do William Campbell, ela não vai... desculpa. A do William Campbell, ela vai ter um exame específico. Não precisa só apelar para... Sim, esse paciente ele tem infecções recorrentes, né? Que não diz muito. Sim, calma. Só deixa eu falar outras coisas antes disso. Voltando aqui na de Monier-Kahn. Desculpa. Então, ela vai ter alteração na estrutura e vai ter perda de elasticidade do brônquio, né? Com herniação da mucosa. Então, a mucosa vai estar bem prejudicada, herniação da mucosa e dilatação, né? E elasticidade. Aqui vai ser bem parecido, só que a diferença é que tem um exame. Que exame é esse? É a biópsia da cartilagem brônquica. Então, você pega uma cartilagem brônquica, algum aqui, faz uma broncoscopia e biopsia, beleza? Importante destacar, né? Não vai ser um dos exames que a gente vai pedir de rotina, só quando eu estou suspeitando, porque é uma doença muito mais rara, certo? Uma doença muito mais rara. E o achado tomográfico ele é muito mais chamativo do que isso aí, então vai dar esse destaque. Lembrando que a traqueia não está comprometida, certo? E sim, só lembrando das características dela, vamos ver se a gente consegue lembrar. Ela é uma alteração anatômica, tem origem de posicionamento central, certo? Vai estar no quarto de sexta ordem, os broncos de quarta e sexta ordem. E além disso, ela vai se caracterizar pelo quê? Por estar presente no lobo inferior, lobo médio e língula, beleza? Lobo inferior, lobo médio e língula. A gente consegue ver aqui, ó, lobo inferior,